Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título Miqueias, a misericórdia de Deus. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos e o primeiro deles será 1. Contexto histórico. 2. Estrutura do livro. 3. A mensagem de Miqueias. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Miqueias profetizou os oráculos de Deus para Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul, denunciando os pecados destas duas sociedades no âmbito da ordem espiritual, moral e social. Nesta lição estudaremos sobre o contexto social, moral e espiritual de Judá e Israel, no tempo do profeta Miqueias, o chamado de Deus ao arrependimento e à conversão destas duas nações, o julgamento de Deus com a profecia de Miqueias para a queda de Samaria e Judá, bem como a profecia da vinda do Messias e a implementação de seu reino de paz e prosperidade. Item número 1. Contexto histórico. Síntese biográfica de Miqueias. Miqueias, profeta de Deus, cujo nome significa quem é como Deus, nasceu na cidade de Moresete e, por ordenança do Senhor, foi chamado a pregar para os reinos de Judá e de Israel no período de 740 a 695 a.C., durante os governos de Jotão, Acás e Ezequias, na terra de Judá, advertindo-os com sermões públicos sobre as iniquidades espirituais, morais e sociais de ambos os reinos, bem como sobre os juízos de Deus, tendo sido contemporâneo dos profetas Amós, Oséias e Isaías. Miqueias, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. O estado moral e espiritual dos reinos de Judá e de Israel no tempo do profeta Miqueias. O livro de Miqueias traz em trechos de 7 capítulos, melhor dizendo, de 4 capítulos, uma abominável lista de pecados dos diferentes segmentos das sociedades de Israel e de Judá, bem como o juízo de Deus sobre eles, a saber. Portanto, agora nós vamos vamos verificar aqui os registros em que Miqueias anuncia os pecados de cada segmento das sociedades de Judá e de Israel e também o juízo de Deus para aqueles pecados. E faremos então leitura do livro de Miqueias indicando esses pecados e estes juízos. E o primeiro agente que Miqueias anuncia os seus pecados e os juízos de Deus foram os exploradores dos pobres. E os pecados anunciados foram que os pecados de roubo, enriquecimento ilícito, desonestidade, orgulho, falta de vergonha, mentiras, falsidades e bebedices. Isso está escrito no livro de Miqueias, capítulo 2,
versículos 1 e 2, que diz o seguinte: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam mal, à luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam. Assim fazem violência ao homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. No versículos 8 ao 11 diz o seguinte do capítulo 2 do livro de Miqueias: mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa àqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Lançais fora as mulheres de meu povo do seu lar querido, dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundície que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte. Será este tal o profeta deste povo. Portanto, aí, os pecados desses exploradores dos pobres. Repetindo: roubo, enriquecimento ilícito, desonestidade, orgulho, falta de vergonha, mentiras, falsidades e bebedices. Estes malfeitores foram punidos com desgraças e destruição. Tomados foram os seus bens adquiridos ilicitamente e não foram mais abençoados pelo Senhor. Isso o juízo de Deus por causa dos pecados que aqui mencionamos. Miqueias, capítulo 2, versículos 3 ao 7, diz assim: portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós um provérbio, se levantará pranto lastimoso, e se dirá: estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, Deus a troca, como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem, pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Portanto, aqui há um juízo de Deus, onde esses malfeitores foram punidos com desgraça e destruição. O segundo agente em que o profeta Miqueias anuncia os seus pecados são as autoridades, sacerdotes e profetas. E os pecados anunciados por Miqueias foram prática de injustiças, corrupção, maldades, mercantilismo do sagrado, idolatria, adultério, apostasia, falsas profecias, homicídios e subornos. Miqueias, capítulo 3, versículos 1 ao 5, diz assim: disse eu: ouvi agora, vós cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar
o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. A estes sacerdotes, profetas e autoridades, Deus puniu não respondendo às suas orações, lançando sobre ele densas trevas, de tal modo que não teriam mais revelações do Senhor, suas profecias não se cumpririam, ficando desmoralizados, e a cidade de Jerusalém se tornaria um montão de pedras e o lugar do templo se tornaria uma floresta. Miqueias capítulo 3, versículos 4 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor, acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando eu tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, pois se há o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. No versículo 12 diz assim: portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Outro ponto ainda que Miqueias anunciou como pecado, está no versículo 9 ao 11, como pecado dessas autoridades, sacerdotes e profetas. Diz assim: ouvi agora isto, vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nem o mal nos sobrevirá. Tanto por causa destes pecados, o Senhor então lançou esse juízo de tornar Jerusalém um montão de ruínas, e além dos profetas viverem agora em trevas. O terceiro agente em que o profeta Miqueias anuncia os seus pecados é exatamente o povo de Jerusalém, ou seja, Judá. E Miqueias aponta como pecado desse povo desonestidade, corrupção, suborno, idolatria, prostituição, mentiras, traições e trapaças. Isto está escrito em Miqueias capítulo 6, versículos 9 ao 12, que diz o seguinte: a voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável efa minguado. Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos das cidades estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Para o povo de Jerusalém, o povo foi punido com a fome, com a perda de bens materiais, plantações destruídas e, por fim, a destruição de Jerusalém. Miqueias capítulo 6, versículos 13 a 16 diz: assim também passarei eu a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás. A fome estará nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Semearás, contudo, não cegarás.
Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto não lhe beberás o vinho, porque observastes os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe, e andastes nos conselhos deles. Por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. E como último agente em que Miqueias anunciou os pecados e o juízo de Deus, foi o povo de Israel, no caso, o reino do norte. E os pecados que Miqueias anunciou foram desobediência a Deus, desonestidade, homicídios, desordem familiar e social, corrupção, suborno e maldades. Miqueias, capítulo 7, versículos 1 ao 6 diz: Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão. Como os rabiscos da vítima, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu a terra, o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. E como juízo de Deus, o povo foi punido por Deus com a promessa de uma confusão geral. E isso está na parte B do versículo 4, capítulo 7 de Miqueias, que diz: É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Mas, além destas punições anunciadas nestes trechos de 4 capítulos do livro de Miqueias, nós temos a punição do Senhor aos reinos de Judá e de Israel. É neste contexto de um depravado estado moral e espiritual que o Senhor anuncia através de seu profeta Miqueias uma drástica punição aos dois reinos. E é o que nós vamos ver exatamente neste momento. Para o reino de Israel, chamado Reino do Norte, este seria destruído pelo Império Assírio e viraria um montão de ruínas em campo aberto, e as terras seriam ocupadas por povo estrangeiro, fato consumado em 722 a.C. E Miqueias, capítulo 1, versículos de número 2 a 7, vai exatamente registrar essa ocupação, este domínio do Império Assírio sobre o reino de Israel. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isto por causa da transgressão
de Jacó. E tudo isso por causa dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, farei rebolar suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os salários de sua impureza serão queimados, e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Portanto, aí, este anúncio da destruição de Samaria como um montão de pedras no campo. E isso realmente aconteceu. E no segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículos 1 a 7, há uma descrição sucinta deste domínio do Império Assírio sobre o reino de Israel. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 17, do segundo livro de Reis, versículos 1 ao 7. Então Elias, o tesbita dos moradores, aliás, no segundo livro de Reis, estava aqui no primeiro livro, vamos para o segundo livro de Reis, versículos 1 ao 7. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo não como os reis de Israel, que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanassê, rei da Assíria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém o rei da Assíria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a Sou, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Assíria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso o rei da Síria o encerrou em grilhões num cárcere, porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e os fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Portanto, aqui a queda de Samaria e o cativeiro de Israel. Outra questão de juízo ou de punição do Senhor foi para o reino de Judá, o reino do sul, e também para as 10 cidades deste reino: Gate, Bet-Leafra, Safir, Zaanã, Bet-Ezel, Marote, Laquis, Moresete, Gate, Aquzibe e Maressa. E tanto esse reino como estas cidades foram citadas por Miqueias, e estas foram dominadas pelo Império Babilônico em 586 a.C., e seus habitantes foram levados em cativeiro para a Babilônia. Miqueias, capítulo 1, versículos 8 ao 16, diz assim a palavra do Senhor: Por isso lamento e uivo, ando despojado e nu. Faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes, porque as suas feridas são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anuncieis em Gate, nem choreis, revolvei-vos no pó em Bet-Leafra. Passa, ó moradora de Safi, em vergonhosa nudez. A morada de Zaanã não pode sair, o pranto de Bet-Ezel tira de vós o vosso refúgio, pois a morada de Marote suspira pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os corcéis ao carro, ó moradora de Laquis. Foste o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel.
Portanto, darás presentes de despedida a Moresete Gate. As casas de Aquzibe serão para engano dos reis de Israel. Enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti, ó moradora de Maressa. Chegará até Adulão, a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos, que eram as tuas delícias. Alarga tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. No segundo livro de Reis, capítulo de número 25, há uma descrição também sucinta, resumida, desse cativeiro de Judá na Babilônia. Segundo livro de Reis, capítulo de número 25, versículos 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo 25, versículos 1 ao 7. Sucedeu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, que está entre os dois muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina, porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Ezequias mataram a sua própria vista, e a ele vazaram os olhos, ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Do versículo 18 a 21, diz o seguinte, desse mesmo capítulo 25 do segundo livro de Reis. Levou também o chefe da guarda, a Seraías, sumo sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Da cidade tomou a um oficial, que era comandante das tropas de guerra, e 5 homens dos que eram conselheiros do rei, e se achavam na cidade, como também a um escrivão mor do exército, que alistava o povo da terra, e 60 homens do povo do lugar, que se achavam na cidade. Tomando-os, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia, a Ribla. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Quanto ao povo que ficara na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o deixara ficar, nomeou governador sobre ele a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Portanto, aí está a punição de Deus, tanto para Israel como para Judá. Item número 2 da lição, estrutura do livro. O livro de Miqueias, quanto à sua estrutura, apresenta 7 capítulos, relatando o contexto social, moral e espiritual de Judá e Israel, o chamado de Deus ao arrependimento e à conversão destas 2 nações, o julgamento de Deus com a profecia de Miqueias para a queda de Samaria e Judá, bem como a profecia da vinda do Messias e a implementação do seu reino de paz e prosperidade. Esta é a estrutura do livro. No item 3, passando para o item 3, a mensagem de Miqueias, e considerando então esta estrutura do livro de Miqueias, nós podemos dividir a mensagem em 6 pontos importantes. O primeiro, o contexto social, moral e espiritual de Judá e Israel. As autoridades
sacerdotes, profetas e o povo dos dois reinos, Judá e Israel, estavam num estado putrefato de sua condição moral, social e espiritual, inundados por pecados espirituais, tais como idolatria, adultério, apostasia da fé, desobediência a Deus, falsas profecias e mercantilismo do sagrado, e também os pecados morais, tais como corrupção, roubo, enriquecimento ilícito, mentiras, traições, homicídios, falsas acusações, injustiças, desordem familiar e social, orgulho, falta de vergonha, desonestidades e suborno. Este contexto nós já tivemos a oportunidade de comentar no item 1 da lição. Um segundo ponto da mensagem de Miqueias foi o chamado de Deus ao arrependimento e à conversão dos dois reinos. Conversão ao Senhor. Deus, profundamente entristecido com o estado moral e espiritual de Judá e Israel, lembra-lhes dos sinais, maravilhas e prodígios que ele fez em favor de seu povo e conclama-os a realizar uma genuína conversão, deixando o pecado e voltando-se para ele em espírito e em verdade, para fazer o que é direito, no caso, justiça, amar uns aos outros com dedicação e viver de forma humilde em obediência ao Senhor. Miqueias capítulo 6, versículos 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te e defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Como terceiro ponto da mensagem de Miqueias, nós temos o julgamento e sentença de Deus para Israel e Judá. Considerando que Judá e Israel não atenderam naquele momento ao chamado de Deus para o arrependimento e conversão, os dois reinos foram julgados e sentenciados a serem dominados por exércitos estrangeiros e, como já tivemos a oportunidade de mencionar, o reino de Israel foi dominado pelo Império Assírio e o reino de Judá foi dominado pelo Império Babilônico. Como quarto ponto da mensagem de Miqueias, nós temos o arrependimento do povo de Deus no exílio. O povo aqui já estava no exílio e foram 3 situações que caracterizaram esse arrependimento. Em primeiro lugar, a oração do povo a Deus pedindo misericórdia ao Senhor para este arrependimento no exílio. Longe de Judá, no exílio, das terras de Babilônia, o povo de Deus se arrepende e clama pela misericórdia do Senhor. Miqueias capítulo 7, versículos 14 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Apacenta o teu povo com teu bordão, o rebanho da tua herança, que mora às sós no bosque.
no meio da terra fértil. Apacente-se em Bazã e Gileade, como nos dias de outrora. Eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão pó como serpentes, como répteis da terra. Tremendo sairão dos seus esconderijos e tremendo virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais, desde os dias antigos. Portanto, o povo de Deus faz essa oração pedindo misericórdia ao Senhor, e isso no exílio. Como segundo ponto desse arrependimento, aí o povo demonstra confiança quanto a este retorno para Jerusalém, já que eles estavam no exílio. O povo de Judá, após o experimento das dores do exílio, estava confiante do seu retorno a Jerusalém para a reconstrução da cidade. Isso nós podemos ler no livro de Miqueias, capítulo 7, versículos 8 ao 13, que diz: Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso, e a ela cobrirá a vergonha, a ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora será pisada aos pés como a lama das ruas, no dia da reedificação dos teus muros. Nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Nesse dia virão a ti desde a Síria até as cidades do Egito, e do Egito até o rio Eufrates, e do mar até ao mar, e da montanha até a montanha. Todavia, a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. E como terceiro ponto, Deus promete levar o seu povo de volta para Jerusalém, neste contexto do arrependimento do povo de Deus no exílio. Considerando o amor e a misericórdia de Deus, ele promete fazer o seu povo retornar para Jerusalém. Miqueias, capítulo 2, versículos 12 e 13, diz assim a palavra do Senhor: Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Polueis todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio de seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor à sua frente. Miqueias, capítulo 4, versículos 6 ao 13, diz assim: Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que o afligiram. Dos que cocheiam farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como da que está para dar luz? Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião,
como aqui está para dar luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti, que dizem: seja profanada, e veja os nossos olhos o seu desejo sobre Sião, mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano que as ajuntou como feixes na eira. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Como quinta mensagem de Miqueias, Deus promete a vinda do Messias. O profeta Miqueias anuncia a vinda do Messias para salvar de seus pecados e dar vida eterna, não só o povo judeu, mas também toda a humanidade. Inclusive, ele profetiza o local de nascimento do Senhor Jesus Cristo, no caso, a cidade de Belém, 700 anos antes deste acontecimento. E o nascimento do Messias está descrito em todo o capítulo 5. Porém, nós vamos ler somente o versículo 2, que diz: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, aqui a profecia do nascimento do Messias, bem como de seu reinado. Como sexta mensagem do profeta Miqueias, nós temos a profecia escatológica do milênio. Miqueias anuncia um reinado sob o domínio do Senhor Jesus Cristo, em que haverá paz, prosperidade material e espiritual de forma abundante, caracterizando, como muitos acreditam, o milênio, o reinado de 1000 anos de Cristo sobre a terra a partir de Jerusalém. E isso está escrito no livro de Miqueias, capítulo 4, versículos 1 ao 5, que diz o seguinte: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião, procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus, para todo o sempre. E como última mensagem, que na realidade é uma demonstração da obediência e a fé do profeta Miqueias. O profeta Miqueias foi chamado pelo Senhor para realizar uma grande obra em meio a um povo hostil e pecador,
que não queria saber de Deus. Porém, Miqueias, não enxergando estas circunstâncias adversas, profetizou para aquele povo, segundo a ordenança do Senhor, demonstrando obediência e fé inabaláveis. Miqueias, capítulo de número 3, versículo 8 diz: Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. E Miqueias, capítulo 7, versículo 7 diz: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Portanto, aqui nós temos essa demonstração de obediência e de fé do profeta Miqueias. Concluindo a aula de hoje, sem obediência a Deus, é impossível ficarmos em sua presença. E o profeta Miqueias anunciou que uma vida espiritual saudável diante do Senhor perpassa além da obediência incondicional ao Senhor, fazer o que é certo, isto é, justiça, e amar de coração a Deus e ao próximo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto se Deus permitir.